Eu acho que o presidente, desde o começo, né, do seu governo, 9 meses atrás, tem acentuado na parte da política externa três áreas, né? Primeiro, a volta do Brasil ao cenário internacional, depois a importância aqui para a América do Sul, e terceiro, o meio ambiente e a mudança de clima como pontos centrais da política externa brasileira. Então, em Washington, ele reiterou isso, em Nova York, ele reiterou isso, e agora, na visita que ele teve, o encontro que ele teve com o Biden, esses temas foram novamente mencionados. Eu acho que é uma oportunidade importante para encontrar pontos de convergência nas relações com os Estados Unidos. Os Estados Unidos, junto com a China, são os dois, né, os maiores parceiros do Brasil, politicamente, economicamente, comercialmente. Então, será importante identificar esses pontos, como o presidente falou, a questão dos investimentos, a questão da todas as questões econômicas relacionadas com o desenvolvimento sustentável. Haverá sempre divergências com os Estados Unidos, né? Políticas econômicas, né? A questão da guerra da Ucrânia, mas o que importa é que os dois países agora estão encontrando pontos de convergência. E esse protocolo que foi assinado hoje para a coalizão global, né, sobre os trabalhadores é um marco realmente na relação entre os dois países. Embaixador, boa noite, Leonardo Sakamoto aqui. E aí, exatamente falando dessa parceria, desse protocolo, né? Os dois governos, pode-se dizer que, bem, na minha avaliação, os dois governos deram um tiro dentro, né? Biden, ele é conhecido, né, por uma proximidade maior com os sindicatos nos Estados Unidos, né? E Lula, é claro, tem uma origem sindical. Eles encontraram um tema em que os dois poderiam juntos fazer uma pauta positiva também, né? Não é só, eu acho que teve esse acerto. Como é que o senhor vê as possibilidades dessa parceria através de políticas, né? O senhor vê o quê? Que isso pode acabar levando a avanços de convenções na Organização Internacional do Trabalho ou em acordos assinados no G20, no G7? Como é que o senhor vê o desdobramento disso? Olha, o presidente disse, não é, que esse tema vai ser levantado em todas as reuniões internacionais que vão acontecer aqui no Brasil, não é? O G20, a COP, o BRICS, e eles vão fazer esse trabalho. Agora, a gente não pode ignorar que vai haver eleições nos Estados Unidos no ano que vem. O Partido Democrata é o partido que está mais próximo dos sindicatos, é verdade. E a teoria do Biden e do Lula é que a pouca importância que foi dada aos trabalhadores fez nascer o autoritarismo, o nacionalismo exacerbado do Trump e do Bolsonaro aqui no Brasil. Então, o Biden foi generoso, até disse que essa ideia veio do Lula, né? Na conversa que eles tiveram, ele disse isso. Agora, eu tenho a impressão que eu não tenho nenhuma informação, mas sabendo como as coisas se passam, eu acho que esse tema é mais de interesse do Biden do que do Lula, porque o Biden apresenta que está com um problema, né, nas eleições, está caindo de popularidade e tal. Ele aparecer para o trabalhador americano como um defensor dos direitos, né, das preocupações com relação à digitalização, à inteligência artificial, é um ponto importante para a corrida eleitoral americana, né? Então, eu acho que os dois têm interesse. O interesse do Lula é mais de política externa e o interesse do Biden é mais de política interna. Então, eu acho que foram interesses que se conciliaram e agora os dois vão poder falar um com o apoio do outro no mundo inteiro. E vai ter repercussão. Agora, se vai ter consequência prática, a gente não sabe. Você está acompanhando, você sabe que hoje nos Estados Unidos você tem duas grandes greves muito importantes. A greve lá de Hollywood e a greve das montadoras, né, das empresas de automóveis. São milhares de pessoas que estão em greve. E eles não estavam muito satisfeitos com o que o Biden estava fazendo.
pode ser que agora o Biden tenha mais elementos para poder apoiar os sindicatos dos dois lados, né, nessa briga que está havendo lá nos Estados Unidos por melhora salarial, por proteção salarial, tudo isso que eles estavam discutindo está sendo tratado nessas duas greves inusitadas, inesperadas e importantes dos Estados Unidos. Pois é, e aí nesse ponto, né, tanto o presidente Lula como o presidente Joe Biden têm inimigos muito semelhantes, né? Inimigos políticos, né? Estou falando dos adversários, na verdade, melhor dizendo. Bolsonaro e o Biden tem o Trump, né? Que deve ser aí o candidato a enfrentá-lo nas eleições que já estão próximas. E os dois se unem também contra esses dois adversários, não? É isso que eu falei, quer dizer, para o Biden o interesse maior é da política interna, né? E para o Lula o interesse maior é um respaldo internacional a teses que o Lula está defendendo, né? Na ONU, ontem, o Lula deu muita importância, repetiu 14 vezes a palavra desigualdade, em todas as áreas, né? Na área econômica, na área política, na área social, enfim, todas as áreas, no emprego, enfim, tudo. Então, essa agenda é comum dos dois. Então, foi um casamento muito feliz, interessa aos dois isso. Se vai ter consequências práticas, aí é uma outra história, vamos ver, né? Embaixador, aproveitando, puxando um gancho, com relação à eleição norte-americana, né? No ano que vem, Biden vai tentar, a princípio, né? O que tudo indica, Biden vai tentar a reeleição. No momento, temos uma pressão, inclusive dentro do Partido Republicano, né, de determinados eleitores também do do Partido Democrata e parte dos eleitores do Partido Democrata também que acreditam que Biden está com uma idade avançada e não deveria disputar a presidência. O senhor acredita que no final, porque a gente está vendo aqui, os juros se mantiveram, né? Hoje o Federal Reserve nos Estados Unidos mantiveram os juros, né? No mesmo patamar. Você tem tido emprego, tá bom, você tem tido a inflação vai controlando, né? Você tem tido a renda também conseguindo dentro dos patamares que estavam entrando nos patamares previstos, enfim, bons indicadores econômicos para o Biden. O senhor acha que no final das contas ele vai acabar sendo substituído ou o Partido Democrata vai com ele mesmo por conta exatamente de todos esses dados positivos? Eu acho que com a economia indo bem, se ela continuar a crescer mais de 3% lá nos Estados Unidos, com a inflação caindo, com a grande desenvolvimento do comércio, né, tudo, enfim, esses aspectos positivos todos da economia, eu acho que o Partido Democrático não vai ter outra opção, porque não há nenhum candidato forte à vice-presidência, né, Kamala Harris desapareceu, você vê que ela sumiu do mapa, ela não tem apoio para ser a candidata se o Biden não concorrer. Então, o Partido Democrata está sem opção. Eu acho que, se eles pudessem, eles substituiriam o Biden, porque a gente viu o Biden não está 100%, né? A gente vê ele trôpego, ele tropeçando nas palavras, enfim, ele está com problemas lá, por causa da idade. Mas, politicamente, eu não vejo nenhum candidato que possa enfrentar o Trump, se o Trump for o candidato. Mesmo se ele não for candidato, eu acho que ele vai acabar sendo, mas mesmo que ele não seja, o governador da Flórida terá mais força do que uma Kamala Harris ou outro candidato democrata. Então, eu acho que o cenário que se coloca aí para os americanos hoje, não é, tudo pode mudar, né? Mas hoje seria uma reedição da última eleição, com o Biden de um lado e o Trump do outro lado. Pois é. Outro encontro